Olá, meu nome é Lucílio Muriata Stone Calvache, sou do Centro Espírita Paz do Senhor, de Joinville, Santa Catarina, e eu tenho 12 anos. Hoje eu estou aqui para fazer uma palestra sobre o aborto e eu tenho a honra de participar da Sexta URI, hoje quando o tema é valorização da vida. Como toda palestra, nós iremos começar com uma prece e depois vamos dar aberto para a nossa palestra. Senhor, iluminai os caminhos de vós, agora e na hora. Iluminai a todos. Que a bênção do Senhor seja dada. Eu rezo para todas as mães que um dia cometeram um aborto, que saibam que podem ser perdoadas. Saibam que tudo pode ser recomeçado, que tudo pode ser perdoado. Que assim seja. Você sabe o que é o aborto? Sabe suas consequências? Vamos conversar sobre isso. Abortar, verbo ou ação de expulsar naturalmente ou artificialmente, retirá-lo por meio artificiais aquele feto, tirando assim as condições de sobrevivência fora do útero. Ou seja, a pessoa acaba retirando a vida dessa criança, tirando o feto, impedindo que ela passe pelas provas, que ela consiga viver. No sentido figurado, não desenvolver, não vingar. Como o próprio livro dos Espíritos já diz, o primeiro direito do homem é o de viver. Por isso, o ciclo da vida é nascer, viver, evoluir, morrer. Por isso, vamos respeitar a vida. Quando começa a vida humana? A ciência prova que é na concepção. Estudos feitos por Shane-Baz e Coles comprovaram isso através de um procedimento em que eles colocavam dentro de uma incubadora os embriões fora do útero materno, ali tendo apenas os nutrientes necessários para sobreviver. Esse estudo foi interrompido por questões éticas, porque também aquilo era uma vida, então, para não acabar acontecendo coisas... por questões éticas foi interrompido esse estudo. Aí, nesse estudo, ele aconteceu em 2016, e da partir daí a gente já pode ter a prova de que a ciência, que a ciência comprovou que a vida começa na concepção. Que consequências tem para o espírito o aborto? Questão 357, Livro dos Espíritos. É uma existência nullificada, que ele terá que recomeçar. Ou seja, aquele espírito que passou anos da vida dele se preparando para vir de volta aqui na Terra para poder evoluir, ele vai ter que recomeçar isso. Vai ter que voltar desde o início para poder reencarnar aqui na Terra. Constitui-se crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Ou seja, é crime sempre que a mãe interrompe o nascimento da criança, tirando assim a oportunidade dela viver e de passar pelas provas da vida. Aborto deleitoso, crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos com que se confia os movimentos da reação. Ou seja, é o pior de todos os crimes. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em risco a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Questão 359, Livro dos Espíritos.
É preferível que sacrifique a que ainda não existe do que a que já existe. Ou seja, é preferível sacrificar a criança que ainda não está aqui no seu processo evolutivo, aqui no plano terrestre, do que a mãe que já está aqui já faz bastante tempo, já está em seu processo evolutivo. Exemplos de duas gestações frustradas ocasionadas pela força do pensamento. Esses exemplos são relacionados ao aborto, só que relacionam ao pensamento. No primeiro caso, não houve a entidade reencarnante, que é o forte desejo de ser mãe, que até chega a gerar um embrião frustrado que se desenvolve, mas não prospera, servindo como um reajuste do centro genésico, centro de força localizado na coluna vertebral. Ou seja, aqui está dizendo, o exemplo 1, que pelo pensamento dela, ela acaba até engravidando, mas o feto não prospera. Isso ocorre porque em outro momento ela acabou cometendo esse crime. Por isso que agora ela tá acabando de ter essa aprovação para poder reajustar o centro genético dela e para ela poder melhorar. O segundo caso, havia entidade encarnante. Porém, o pensamento de não querer ter a criança expulsou a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando a formação fetal e adquirindo uma constrangedora dívida ante o destino. Ou seja, está dizendo que, por conta disso, dela estar recusando, ela acabou adquirindo uma dívida para o destino, que isso ela fez com que as atitudes dela de não querer a criança adquirissem essa dívida. Essa citação é do livro Evolução de Dois Mundos, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Aborto criminoso, ou seja, planejado. Ambos, o homem quanto a mulher, sofrem as consequências do ato criminoso. No entanto, a responsabilidade maior é da mulher, pelo compromisso sublime da maternidade, desonrando e gerando desajustes nas energias psicossomáticas, ou seja, o centro genético, e implantando nos tecidos da própria alma a sementeira dos males, que frutos serão com determinado tempo. Além do remorso, a mãe acaba entrando em sintonia com as vibrações de angústia, desespero e revolta e vingança dos espíritos que seriam seus filhos do plano terrestre. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm essa responsabilidade. Porém, a mulher, por ela ter sido vindo começando de ser mãe, ela tem mais responsabilidade. Esse ato dela acabar cometendo aborto desajusta as energias psicossomáticas que são o centro genésico e registra que ela cometeu esse crime na alma dela, como diz, está implantando os tecidos da própria alma. E isso vai ir melhorando com um tempo determinado. Além disso, ela vai ter o remorso e angústias, desespero, essas coisas que estão sendo sentimentos que vieram dos filhos abortados por ela. Os filhos que seriam dela no plano terrestre. O remorso nos traz coisas ruins, por isso saibas que você pode recomeçar e pode ser perdoado e que deve perdoar. O aborto traz consequências e doenças no sistema reprodutivo da mulher, além de futuras gestações de espíritos criminosos e suicidas, que aos poucos irão regenerar as energias sutis do perispírito que cometeu o crime. Ou seja, além das outras consequências, vai ter a consequência dessas doenças que vai acabar ocasionando no sistema reprodutivo da mulher. E essas gestações com esses espíritos criminosos e suicidas. Isso vai servir para regenerar as energias do perispírito dela, as energias sutis do perispírito dela. Essa citação é do livro Ação e Reação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Eu trouxe uma historinha com base no tema aborto, que conta sobre uma mulher do plano espiritual em um hospital de lá, que estava suplicando para eles que a sua história fosse compartilhada com outras mulheres.
Ela conta que, quando encarnada, viveu uma vida de luxo, preferindo álcool, sexo e drogas, ao invés de cuidar de seu único filho, que prometera a Deus ser boa mãe de 8 filhos. Mas, diferente disso, optou por abortar 12 vezes. Suas atitudes influenciaram no suicídio de seu marido e no desencarne de seu filho em um acidente. Sofreu a influência de 6 filhos abortados, que se tornaram seus obsessores. Acabou desencarnando por tumores em suas entranhas. Sua horrenda aparência no plano espiritual refletia as tristes escolhas que fez. Essa historinha se chama Infortúnio Materno, é do livro Contos e Apólogos de Chico Xavier, ditado pelo irmão X. Ou seja, é preferível ter o trabalho e a inquietação de cuidar de um espírito no plano físico do que de uma obsessão no plano espiritual. Essa citação é do livro Vida e Sexo, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Eu trouxe um pouco das histórias dos espíritos e dos médiuns que são muito influenciadores na religião espírita. Como, por exemplo, André Luiz, que é um dos espíritos mais frequentes nas obras psicografadas de Chico Xavier. André Luiz teria sido médico em sua última encarnação, e muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas complexas, ou seja, ele tem que explicar a mediunidade para os médicos, ele tem que explicar a espiritualidade para eles. Emmanuel era o orientador espiritual de Chico Xavier. Chico Xavier, também conhecido como Francisco Cândido Xavier, foi um importante médium, filântropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Ele escreveu muitos livros da religião espírita, ditados por vários espíritos como André Luiz, Emmanuel, Irmão X e outros. Irmão X, também conhecido como Humberto de Campos, é um dos autores associados às psicografias de Chico Xavier, através de várias obras publicadas ao longo dos anos, tal como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Valdo Vieira trabalhou muitos anos ao lado de Chico Xavier, colaborando nas psicografias de algumas obras. Hoje, ele se declara não mais um seguidor da doutrina espírita, mas sim um espiritualista. O aborto é perdoável, por isso saiba que você pode recomeçar. Vá a um centro espírita, seja acolhido, tome um passe, assista às palestras, trabalhe o auto-perdão. Valorize a vida, pois ela é de mais precioso no mundo. Conclusão. O aborto é um erro grave, mas sempre é tempo de recomeçar. Não acredite em derrotas. Lembre-se que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar. Chico Xavier. Nascer, viver, renascer e ainda progredir. Sempre é a tal lei. Essa frase é muito conhecida e está no túmulo de Allan Kardec, lá na França. E ela diz tudo, ela completa perfeitamente essa palestra, dizendo o ciclo natural da vida. Bom, agora a gente vai encerrar essa palestra fazendo uma prece. E eu agradeço a todos que estão assistindo a palestra. Como eu disse antes, é uma honra estar dando essa palestra. E eu sei que esse é um tema muito delicado, por isso saiba que se você cometeu uma vez o aborto, se você acabou cometendo, você pode ser perdoado, que não é o fim do mundo, você consegue recomeçar.
saiba você que tudo pode mudar. Você pode mudar, você pode mostrar para todo mundo, mostrar a Deus que você não é mais aquela pessoa que acabou cometendo aborto. Sei que muitas vezes você pode ter cometido aborto por conta de alguém que achou que aquilo fosse algo para te ajudar. Você pode ter decidido aquilo num momento de nervosismo, numa situação difícil. Por isso, saiba que você vai ser perdoado. Você vai ser acolhido por um centro espírita. Vamos fazer a prece para encerrar a palestra. Senhor, eu agradeço mais uma vez pela honra de estar nessa palestra. Peço que o Senhor dê a essas pessoas que estão assistindo a oportunidade de serem felizes, que elas entendam que podem ser perdoadas apesar de ter cometido o aborto, e que tudo pode mudar, elas podem ser perdoadas. Que assim seja.